Salve, caro aluno, tudo bem? Professor Leonardo aqui falando. Hoje trabalharemos com análise de investimentos no mercado financeiro, um tópico muito interessante da matemática financeira. Trabalharemos especificamente com retorno de ativos. Nessa videoaula eu vou mostrar para os senhores três tarefas principais. A primeira, como nós coletamos dados para nossas análises, ou seja, quais são os melhores sites, quais são os sites que eu mais utilizo para realizar as análises. Depois, como nós trabalhamos esses dados dentro dos próprios sites ou no Excel, para conseguirmos encontrar o retorno do nosso ativo. E, por fim, como que nós transformamos o retorno de um ativo em taxas equivalentes. Esse exercício faz parte do nosso fórum de discussão. Então, quem tiver alguma dúvida, poste no nosso fórum ou poste no nosso formulário de comentários que eu respondo logo em seguida. Nosso exercício começa da seguinte forma. Nós temos 5 ativos para realizarmos a análise. Começamos aqui com o investimento indexado a CDI, esse é o ativo 1. Temos o investimento nas ações da Petrobras, aqui Petro 3 é a ordinária. Temos investimento nas ações da Ambev, também ordinária, investimento na compra de ouro e investimento em mini contratos de dólar. A pergunta que fica é a seguinte: qual a taxa de retorno destes ativos nos últimos 12 meses, ou seja, qual o retorno de cada um desses ativos nos últimos 12 meses, e as taxas equivalentes para 6 meses, 3 meses e 1 mês. Esse é o conteúdo do nosso exercício e é isso que eu mostrarei para os senhores hoje. Antes de iniciarmos com a coleta das informações, nós temos que tirar uma dúvida que normalmente reside em quem está estudando matemática financeira, que é a diferença entre retorno de um ativo e taxa interna de retorno de um projeto. A taxa interna de retorno, ou a taxa de retorno de um projeto de investimento, ela surge como consequência do conceito de VPL, o conceito de valor presente líquido. Quando nós temos um projeto de investimento, ou seja, quando nós temos um desembolso que tem por objetivo formar um ativo que gerará fluxos de caixa futuros, nós consideramos isso como um projeto de investimento. Esse projeto de investimento ele possui diversos fluxos de caixa positivos. Esses fluxos positivos precisam ser analisados, eu tenho que analisar esse projeto de investimento. E a forma que eu utilizo é através da TI, da taxa interna de retorno. Então, a taxa interna de retorno, ou a TI de um projeto de investimento, é a taxa de desconto que eu tenho que utilizar na minha fórmula do VPL para que o VPL fique igual a zero. Ou seja, qual é a taxa de desconto para que meus fluxos a valor presente tenham soma igual a zero. Esse conceito é bastante utilizado em projetos de investimento. Eu consigo comparar diferentes projetos de investimento utilizando as taxas de retorno, mas ele não é muito útil para nós na análise no mercado financeiro, na análise de investimentos no mercado financeiro. Para realizar uma análise no mercado financeiro, nós usamos o conceito de retorno de um ativo. A diferença entre o retorno de um projeto e o retorno de um ativo é que o projeto ele possui diversos fluxos de caixa ao longo do tempo, com defasagem temporal entre eles. Então eu não consigo estimar o retorno especificamente de um único fluxo. Eu tenho que estimar o retorno de todo o meu projeto, ou seja, de todos os fluxos. A diferença em relação à compra de um ativo, por exemplo, a compra de uma ação, é que ela não tem uma sequência de fluxos de caixa. Se nós descontarmos o que entra de dividendo, eu posso dizer que o retorno da minha ação é o que eu recebo quando eu vendo, menos o que eu paguei quando eu comprei. Então, a diferença entre taxa interna de retorno e retorno de um ativo é que o retorno do meu ativo não tem um conjunto de fluxos. Ele tem apenas um fluxo de compra e um fluxo de venda. Portanto, a análise do retorno de um ativo ela é muito mais simples, porque ela considera apenas o preço que eu paguei e o preço que eu vendi. Vou dar um exemplo aqui. Fiz uma compra de R$10 numa ação da Vale do Rio Doce, por exemplo. Comprei por R$10, essa ação oscilou ao longo de um ano e no final do período de um ano eu vendi por R$15. Observem que eu tenho um fluxo negativo e um fluxo positivo, somente dois fluxos. Eu não tenho como encontrar a taxa interna de retorno de dois fluxos, não faz sentido. A obtenção do retorno, quando eu tenho apenas dois fluxos, é muito simples, é muito mais simples do que encontrar a TI. Basta você pegar o preço final do seu ativo, ou seja, o quanto você vendeu,
deduzir do preço que você pagou, do preço inicial, chamei aqui de P0, nosso caso é 10, e essa diferença nós teremos o retorno absoluto. Então, o retorno absoluto do meu investimento na Vale do Rio Doce foi de R$5. Eu comprei por 10, vendi por 15, tive uma diferença de R$5, o meu lucro, o meu retorno. Só que o retorno absoluto ele não é muito relevante para um processo de análise. Dizer que eu tive um retorno de R$5 ou de R$100 é inexpressivo quando eu vou analisar um ativo, porque o preço que eu paguei por esse ativo é muito importante. Por isso que nós temos o conceito de retorno relativo ou retorno percentual. É aquele retorno comparado com o preço inicial. No nosso caso, eu tive um retorno de R$5 numa ação, num produto, num ativo, que eu paguei R$10. Eu retornei 5, paguei 10, portanto eu tive 50% de retorno nesse ativo. Assim, eu analiso o retorno relativo do meu ativo simplesmente observando quanto eu tive de retorno absoluto em relação ao preço que eu paguei no tempo necessário para essa valorização. No nosso caso, eu tive que esperar um ano para que meu ativo se valorizasse. Portanto, eu tive um retorno de 50% ao ano. É muito simples o retorno de um ativo e é isso que nós faremos agora para encontrar o retorno de cada um dos nossos ativos. Então, começaremos com o nosso investimento indexado ao CDI. O CDI propriamente não é um ativo, nós temos diversos ativos que são indexados ao CDI. Nesse caso, a taxa DI, que é a taxa indexadora do CDI, ela é organizada hoje no Brasil pela CETIP. Então, para encontrarmos essa informação desse título de renda fixa e de grande parte dos títulos de renda fixa, eu costumo entrar no site da CETIP, é www.cetip.com.br. Nesse site, os senhores conseguirão encontrar diversos ativos de renda fixa, inclusive a taxa DI. Então, eu já deixei preparado aqui o site da CETIP. Ela já inicia com algumas informações com a taxa DI do dia. Então, eu já sei que a taxa DI anual hoje está de 10,81. Mas eu não quero saber a taxa de hoje, eu quero saber a taxa de um ano, quando o exercício foi postado, que no nosso caso a ideia é que ele se encerre, tenha como data base dia 1/9. Então eu vou mudar o meu prazo de acúmulo de DI entre as datas 01/9 de 2013 para a data final de 01/9 de 2014. Eu tenho aqui então um ano e agora eu vou saber qual que foi a taxa DI em todo esse período. O site faz esse cálculo para a gente, é bem simples, e aqui ele mostra o nosso valor atualizado, considerando o índice de 100, é de 110,11. A nossa taxa DI foi de 10,11% ao ano. Assim, se eu tenho um título indexado à taxa DI, a essa taxa DI da CETIP, a rentabilidade dele naquele ano foi de 10,11%. Então, eu simplesmente peguei a informação do site da CETIP. Vou aumentar as casas decimais aqui. E nós temos já o número 1 finalizado. É muito simples, as taxas de títulos de renda fixa são bastante simples de serem encontradas. Você pode ir no banco que emitiu aquele título, ou você pode ir na própria CETIP e observar aquele título de balcão sendo registrado ali com a sua respectiva taxa. O ativo B, o ativo 2, ações da Petrobras, nós temos diversas formas de encontrarmos. A forma mais tradicional seria entrarmos no site da BMF Bovespa e pegarmos por lá a cotação histórica. O desafio de buscarmos essa informação na BMF Bovespa é que ela solta a informação histórica em arquivo de texto. Então nós teríamos que converter aquele arquivo de texto em arquivo Excel para conseguirmos fazer uma análise. E isso toma muito tempo e não é o nosso objetivo. Portanto, eu tenho dois sites que eu gosto bastante para encontrar essas informações. O primeiro site é o site da Infomoney. Então, eu vou deixar já o link para quem estiver interessado. Fica aqui, infomoney.com.br. É um site muito bom, ele tem diversas plataformas gratuitas
e vocês conseguem extrair muita informação por lá, inclusive análises fundamentalistas e análises técnicas. Então, para encontrar o ativo é relativamente simples. Eu entro aqui no menu do Infomoney e coloco o ticker, ou coloco o código da ação que eu quero encontrar. Aqui é Petro 3. Eu já deixei na página, mas vou buscar novamente. Ele vai abrir a nossa página histórica e, para facilitar muito a nossa análise, ele já mostra a cotação histórica desse ativo com diversos intervalos. Então eu tenho a informação aqui do gráfico dentro desse período, eu tenho algumas informações, qual foi a última cotação, as variações. Mas se eu for aqui em cotações, eu consigo encontrar exatamente a informação histórica do nosso ativo para o período que nós queremos. Eu coloco então o período de um ano. O site pesquisa. Para facilitar aqui, eu vou colocar observação todos os itens. E agora eu sei que a Petrobras, no dia 1/9, que é o nosso fim de intervalo, ela teve uma cotação de fechamento aqui de R$ 22,48. Então eu vou copiar essa informação, colocar aqui o fechamento da nossa ação. Então o fechamento dela foi a R$ 22,48. E o preço que essa ação estava há um ano, aqui nós não temos dia 1, provavelmente não era um dia útil, nós temos o dia 2/9, R$ 16,15. Então a ação da Petrobras passou de 16 para 22,48. Como eu falei para os senhores, para encontrarmos o retorno de um ativo, basta eu fazer o preço de venda ou o preço de fim de período menos o preço de início, que seria o preço de compra. Eu tenho, portanto, um retorno absoluto de R$ 6,33. Mas lembre-se que R$ 6,33 não servem de nada para a gente. Eu não consigo comparar com o meu ativo 1, por exemplo. Então eu tenho que colocar tudo isso entre parênteses e dividir pelo preço de compra, 16,15. Ou seja, em um ano, a ação da Petrobras deu um retorno de 39,2%. É um número bastante alto. Se nós compararmos, por exemplo, com o ativo A, isso já nos faz pensar que talvez tenha acontecido alguma mudança na cotação. Então, por viés das dúvidas, eu vou observando todas as cotações e observo que são oscilações pequenas. Eu não tenho duplicação nem triplicação de valor, muito menos tenho redução, que seria resultado de um desdobramento, por exemplo. Então, a cotação ela cresce normalmente. Aqui ela se mantém estável até começo desse mês e depois ela começa a subir bastante, provavelmente reflexo de período de eleições. Então tivemos um crescimento aqui estável, não foi reflexo então de nenhum problema de desdobramento ou consolidação de lote. Então ok, nossa análise está correta. A ação da Petrobras teve nesse ano, nesses últimos 12 meses, 39,20% de retorno relativo ou de retorno percentual. Eu poderia fazer o mesmo para encontrar o retorno da ação da Ambev, mas para mostrar aos senhores também outra plataforma, que é uma plataforma que eu gosto bastante também, eu vou buscar a ação da Ambev na plataforma da ADVFN. Então esse site é um site muito bom também para quem gosta de fazer análise técnica e fundamentalista de ações. Deixei o link aqui para os senhores. Ele é um site que tem algumas informações gratuitas, outras informações são pagas, mas vale muito a pena o registro. Então ele também é muito simples de encontrar informação. Eu entro no site, vou direto na busca de ativos e coloco o ticker ou o nome da empresa. Aqui eu vou mudar a pesquisa, vou buscar Ambev. Ele já completa com todas as informações. Eu quero a Ambev 3, que está registrada no Bovespa. Aqui o site nos mostra a informação da empresa, mostra qual é o mercado, qual foi o último pregão, mostra um gráfico bastante interessante. Mas o nosso objetivo é encontrar a análise de cotação
para um ano. O que é muito legal desse site é que ele já mostra o histórico dos fechamentos de alguns períodos. Então eu tenho o fechamento de uma semana atrás, tenho o fechamento de um mês, 3 meses, 6 meses e um ano. Um preço de abertura, o máximo, o mínimo, o preço médio. Pegaremos aqui um preço de abertura para um ano, 16,8. Então se eu comprasse essa ação um ano atrás, ela estaria 16,8. Hoje, essa ação fechou o pregão como 15,96. Então eu tenho um fechamento hoje, um ano depois, 15,96. Portanto, tivemos aqui uma queda no preço. Para encontrarmos o nosso retorno absoluto, basta fazer preço de venda menos o preço de compra. No nosso caso, o retorno absoluto ele é negativo, de 84 centavos, mas eu não quero encontrar o meu retorno absoluto, eu quero encontrar o meu retorno relativo, portanto eu vou dividir pelo meu preço de compra. Eu tive uma queda percentual de exatos 5% na ação da Ambev no último ano. Então isso daqui é muito importante. Vamos agora para o próximo ativo, que é a compra de ouro. A compra de ouro, nós temos diversas formas de encontrarmos essa informação. Uma delas seríamos olharmos na BMF, no pregão da BMF. Outra forma seríamos olharmos em bancos, os bancos que fazem a venda do ouro. Mas, para mostrar outra fonte que eu gosto muito, eu vou buscar essa informação do compra de ouro na plataforma da investing.com. É uma plataforma muito legal, ela tem informações dos ativos do mundo todo e ela dá uma perspectiva muito interessante para cada um dos ativos. Então, para encontrar o ouro no mercado internacional, aqui eu vou colocar GC, é o código do ouro, ele já me mostra informações, notícias, qual é o preço da onça, aqui a onça Troy, mostra o gráfico, então eu consigo comparar, inclusive o preço, a cotação em diversos mercados. Para encontrar essa informação de um ano, eu venho em informação histórica e aqui eu mudo o período por período de um ano. Para encurtar a nossa história, eu já fiz esse ajuste. Então eu tenho uma aba preparada com o ajuste de um ano. E aqui eu consigo ver um ano mensal. Eu sei que no dia 1º de setembro de 2013, a última transação em ouro foi em 1.326 dólares e 50 cents. Então eu vou colocar nosso preço de compra do ouro 1.326,50. E no dia 1º de setembro de 2014, nós tivemos aqui 1.266,60. Então essa foi a última transação. Portanto, nós 1.266,60. Aqui nós temos o preço de venda. O retorno desse ativo seria o preço de venda menos o preço de compra, dividido pelo preço de compra. Isso nos dá uma queda percentual no último ano de 4,51%. Então, assim como a ação da Ambev, o ouro também teve uma queda no seu retorno relativo. O último ativo que nós temos para realizarmos a nossa análise é o ativo mini contrato de dólar, ou o WDO. E aqui vale uma ressalva muito interessante que vai ajudá-los quando os senhores forem buscar outras informações para os ativos da BMF. O ativo da BMF ele apresenta 3 informações. Então, quando eu vou buscar um mini contrato de dólar, por exemplo, eu tenho na estrutura 3 informações. Eu tenho o tipo de contrato, o mês do vencimento e o ano de vencimento. Então, se eu estou buscando um mini contrato de dólar que vence em setembro de 2014, eu estou buscando um WDO, que é o mini contrato de dólar, U14. Então, esse é o ativo que me interessa, é esse ativo que eu vou buscar no Infomoney ou no ADVFN, onde eu me sentir mais confortável. Eu poderia buscar contratos com outros vencimentos, mas o interessante é que se eu pegar o vencimento desse mês, o vencimento de setembro,
eu já tenho essa informação preparada, é muito mais fácil de realizar a análise. Portanto, eu venho para o nosso ADVFN. O processo é semelhante ao que nós fizemos para a Ambev. Eu vou na busca de ativos, coloco WDO U14, dou pesquisar, ele já vai encontrar o dólar mini, ele vai nos dar essa informação que está na nossa tela. E eu vou utilizar outra forma de cotação. Naquela busca da Ambev, nós fomos em cotação e buscamos em cotações históricas. Aqui eu vou mostrar para os senhores outra ferramenta muito legal do ADVFN, que é a ferramenta de gráfico. Eu consigo com essa ferramenta colocar linhas verticais, linhas horizontais, linhas verticais, consigo colocar setas, consigo mostrar informações. Então nós temos diversas análises que podem ser feitas com essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita, só precisa de cadastro, só precisa de registro, mas não há necessidade de nenhum pagamento. E uma informação muito legal que nós temos aqui, eu já coloquei o nosso gráfico para um ano. O período está diário, mas não muda. O que interessa é que, como eu coloquei para um ano, eu tenho dia 1º de setembro, iniciando o meu gráfico, e dia 1º de setembro de 2014, encerrando o meu gráfico. Eu tenho aqui uma ferramenta na DVFN, que é essa ferramenta traços horizontais com cotações. Então eu consigo saber a cotação de cada um dos ativos simplesmente observando os traços horizontais. Então isso é bastante interessante e bastante útil. Se eu quero encontrar a cotação, eu coloco no início do meu gráfico e puxo até o final. E eu sei que a minha ação ela iniciou a 2.566, aqui no nosso caso o ativo, o mini contrato de dólar. Ele estava há um ano, R$ 2.566. Então o preço de compra desse contrato 2.566. Se nós fôssemos vender esse contrato, ele estava sendo cotado a 2.239. Descontei aqui os centavos, eles não são tão interessantes para nós. Esse tipo de análise do contrato de dólar, ela é uma análise não muito precisa, porque em tese, conforme o tempo evolui, os contratos com o mesmo vencimento, eles possuem um deságio. Como você está mais próximo do vencimento, você tem mais certeza de qual a cotação daquele ativo. Mas para fins do nosso exercício, isso não interfere. Então nós faremos aqui uma análise simples, como fizemos com os outros ativos. Se eu fosse vender esse contrato, eu receberia 2.200, só que eu paguei 2.500. Portanto, meu retorno relativo seria de menos 13, menos 12,7%. Então, nós temos aqui os retornos anuais de todos os nossos ativos, encontrados de diversas fontes, com diversas formas de obtenção. O que é mais importante para nós aqui é observarmos que eu não precisei fazer nenhum cálculo de TI, não precisei buscar qual o VPL do meu ativo. Eu simplesmente peguei o preço final, deduzido do preço inicial, e então dividimos pelo preço inicial. Encontramos o retorno relativo daquele ativo, como se nós não tivéssemos nenhum fluxo de caixa oriundo desse ativo. Agora, nós terminamos a etapa 1 do nosso exercício, terminamos a etapa que nós trabalhamos qual o retorno nos últimos 12 meses, e vamos buscar as taxas equivalentes para 6 meses, 3 meses e 1 mês. O conceito de taxa equivalente, ele diz que taxas equivalentes são taxas que, quando aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. Ou seja, essas taxas equivalentes são taxas que estão com períodos, intervalos de tempo diferentes, mas que, quando submetidas ao mesmo montante, ao mesmo intervalo de tempo, elas rendem o mesmo montante, o mesmo valor. Ou seja, se nós trabalharmos com equivalência simples, eu quero dizer que a taxa anual, quando submetida a um determinado montante, tem que ser igual à taxa mensal, quando submetida ao mesmo montante, capitalizada por 12 meses.
porque essa taxa ela é mensal e não anual. Por exemplo, se nós tivermos uma taxa de 12% ao ano, eu diria que o que ela vai gerar para um montante é igual a 1 mais 12%. Então, por exemplo, se eu tiver R$ 1.000, o que R$ 1.000 gerará durante um ano, a uma taxa de 12% ao ano, é 1 mais 12%. Ou seja, eu teria R$ 1.120 ao final de um ano. A pergunta que fica é, qual taxa mensal, qual taxa de juros simples mensal nos daria o mesmo montante de 1.120 se fosse capitalizada a R$ 1.000? Aí, para encontrar, basta capitalizar a nossa taxa mensal para o período de um ano. Então, nós teríamos que 1,2 seria igual a 1 mais a taxa que eu quero encontrar, vezes 12. Portanto, eu vou passar o número 1 para o outro lado, para o primeiro membro, subtraindo. Ficaria, então, 0,12 é igual a taxa equivalente vezes 12. Aqui eu estou capitalizando a taxa, lembrando. Aí eu vou passar esse vezes 12 para o lado de lá, para o primeiro membro, dividindo. Portanto, 0,12 dividido por 12 seria igual à nossa taxa equivalente, que seria igual a 1% ao mês. Ou seja, 12% ao ano é igual a 1% ao mês a taxa de juros simples, o que faz muito sentido. Ou seja, se eu aplicar o montante de R$ 1.000 a uma taxa de juros simples de 1% ao mês, eu tenho que obter o mesmo valor, o mesmo montante que eu obteria a 12% ao ano. Fazendo o nosso teste, eu teria meu montante vezes nossa taxa de juros ao mês, vezes o período, mais o nosso montante inicial. Então aqui eu simplesmente encontrei qual seria o nosso valor, que dá também 1.120. Ou seja, a taxa de juros simples, 12%, é igual a 1% ao mês. Quando nós trabalhamos com equivalência simples, é muito fácil, basta eu pegar a taxa que eu quero e dividir pelo período. 12% dividido por 12 nos dá 1%. Então, só mostrei essa equivalência simples para os senhores entenderem o que está por trás, qual é o procedimento. Agora nós vamos para a equivalência mais complexa, que é a equivalência composta. Eu quero encontrar qual a taxa de juros composto que me dá o mesmo montante que se fosse aplicado pela outra taxa. Então, se eu tenho uma taxa de 12% ao ano, qual é a minha taxa de juros ao mês que, capitalizada de forma composta, me dá também 12% ao ano? Portanto, nós temos que 1 mais 12% seria o nosso montante ao ano, é igual a 1 mais a taxa mensal elevado a 12. Aqui eu estou fazendo 1 mais a nossa taxa mensal. Isso eu vou ter o montante ao final de um mês. Mas esse montante é capitalizado no próximo mês a 1 mais a nossa taxa mensal. Depois, no próximo mês, 1 mais a nossa taxa mensal. E assim por diante. É exatamente o procedimento que está nos juros compostos, é o que está por trás dos juros compostos. Assim, quando nós queremos encontrar a equivalência composta de uma taxa, eu tenho que fazer o processo inverso da capitalização. E se eu tenho 12% ao ano, eu tenho 1,12 ao final daquele ano, e a minha taxa mensal seria 1 mais a taxa elevado a 12, elevado ao nosso número de períodos, no nosso caso, mês. Aqui nesse caso, eu tenho que passar esse expoente para o outro lado, ou seja, eu quero isolar o nosso TXE, nossa taxa equivalente, e para isso eu tenho que passar esse expoente para o primeiro membro. Ele está elevado à 12ª potência, que é elevado a 12. Para passar para o outro lado, eu tenho que passar como uma raiz. Vale lembrar que a raiz nada mais é do que um número elevado a 1 sobre a ordem da raiz. Então, se eu tenho, por exemplo, no caso, raiz quadrada de A, seria a mesma coisa que A elevado a meio. Raiz cúbica de A seria igual a A elevado a 1/3. Então, se eu quero passar esse 12 para lá como uma raiz, eu quero passar a raiz 12ª, eu posso elevar esse 1,12 a 1 sobre 12. Portanto, 1 mais TXE, mais a nossa taxa equivalente, é igual a 1,12
elevado a 1 sobre 12. Então aqui eu tenho exatamente esse cálculo. Então eu tirei a raiz 12ª desse número e nos dá 1,00949. Portanto, 1 mais a taxa equivalente é igual a 1,00949. Como eu quero encontrar a taxa equivalente, eu vou passar esse 1 do segundo membro para o primeiro membro, eu passo ele subtraindo, ou melhor dizendo, eu vou subtrair 1 dos dois membros, que nos dá uma taxa equivalente igual a 0,00949, ou seja, 0,949% ao mês. Essa é a minha taxa equivalente. Essa é a taxa de juros que eu tenho que aplicar em cima de R$ 1.000 para obter exatos 1.120. Portanto, se eu tenho a nossa taxa equivalente igual a 0,949 ao mês, essa é a nossa taxa de juros custo ao mês que eu tenho que aplicar em cima do meu montante, para que eu consiga exatamente o mesmo montante final que eu conseguiria aplicando 12% ao ano. Então, fazendo a checagem, se eu tiver 1.000 aplicado a 0,949%, aqui eu vou capitalizar em 12 períodos, são 12 meses, me dá exatamente 1120,02, ou 1120,02. Esse 02 veio porque aqui na nossa taxa eu não coloquei muitas casas decimais. Se eu aumentar o número de casas decimais, eu aumento a precisão e eu vou aumentar a precisão aqui também. Então essa é a equivalência composta, é essa informação que nós queremos quando trabalhamos com taxas equivalentes. Eu quero saber qual a taxa composta que, quando capitalizada no mesmo período de capitalização daquela outra taxa, me dá o mesmo valor. Ou seja, o que eu quero encontrar é qual a nossa taxa de juros que, quando capitalizado de forma composta, nos dá exatamente esse valor no retorno ao ano. Eu quero isso para 6 meses, ou seja, eu quero isso para 6 meses. Portanto, eu tenho N igual a 2. São duas capitalizações, capitalizo uma vez e capitalizo uma vez. Eu quero isso para 3 meses. Isso me dá uma capitalização de N igual a 4. E eu quero isso para um mês. Nos dá uma capitalização N igual a 12. Assim, para encontrarmos essa taxa equivalente, eu vou fazer o processo inverso da capitalização. Eu vou fazer exatamente aquilo que nós fizemos quando nós encontramos a taxa equivalente. Eu vou somar 1, a minha taxa inicial. Depois eu vou elevar essa taxa a 1 menos o número de períodos. Depois eu vou deduzir o número 1 daquele valor. Ou seja, eu vou pegar 1 mais a minha taxa inicial. Eu vou elevar isso a 1 dividido pelo número de períodos. No nosso caso, eu vou começar com 6 meses, portanto, o número de períodos, 2, n igual a 2, e vou deduzir 1 disso tudo. Vou colocar aqui o parênteses para facilitar. Portanto, se eu tenho 10%, 10,11% ao ano, isso é igual a 4,933% ao semestre. Como estamos com o Excel, eu não travei nenhuma célula. Se eu copiar isso daqui para cá, ele vai fazer a mesma coisa, a mesma fórmula. E eu vou encontrar aqui 17,98% ao semestre. Então, a ação da Petrobras ela tem quase 40% ao ano. Isso dá 17,98% ao semestre, quando a taxa é capitalizada de forma composta. A mesma coisa, copiei e colei para a ação da Ambev. 1 mais a taxa, não tem problema que ela seja negativa, ele calcula da mesma forma. A mesma coisa, compra do ouro. E a mesma coisa para os mini contratos. Então, eu encontrei essa taxa ao semestre. Quero encontrar agora essa taxa ao trimestre. Portanto, a mesma coisa, eu faço 1 mais a taxa principal elevado a 1 dividido o número de períodos. Nós estamos trabalhando com trimestre, portanto, são 4 períodos, menos 1. Isso nos diz que eu tenho, no investimento DI, uma taxa de 2,44% ao trimestre. Novamente, como eu não travei nenhuma das células, eu posso copiar e colar no nosso Excel e ele já calcula tudo de forma automática. Agora eu vou encontrar isso de forma mensal.
é exatamente aquela fórmula que nós utilizamos na explicação da taxa equivalente. Eu faço 1 mais a minha taxa principal elevado a 1 dividido pelo número de períodos, aqui no nosso caso são 12 períodos, menos 1. Portanto, a nossa taxa DI está aproximadamente 0,8,6% ao mês. Aqui está maior que a inflação, ainda bem. Faço a mesma coisa, replico, copiando para todos os ativos. A pergunta que fica, desses ativos que nós calculamos, qual ativo é melhor, qual ativo é mais vantajoso? Eu consigo olhar no retorno ao ano ou consigo olhar no retorno equivalente, tanto faz, eu consigo fazer análise em qualquer período. E nos dá que, no último ano, o melhor ativo foi a ação da Petrobras, foi aquele que teve o melhor retorno relativo. E o pior ativo, aquele que teve a maior queda, mini contrato de dólar. Os outros ativos ficam de forma intermediária. Então esse é o nosso exercício, era isso que nós buscávamos. Qual a taxa de retorno desses ativos nos últimos 12 meses? Nós encontramos. Quais as taxas equivalentes para 6 meses, 3 meses e 1 mês? Então essa é a explicação. Se os senhores tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, estou à disposição para ajudá-los. Se gostaram do vídeo, deem um joinha, um curtir. Isso ajuda bastante para que outras pessoas que estiverem com dúvidas também encontrem esse vídeo e possam ser ajudadas. Um grande abraço e até a próxima!